Boa tarde, amigos. Estamos aqui mais uma vez com uma tarde de estudos aqui no nosso YouTube e também aqui na nossa casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, pelo Zoom, né? Para mais uma tarde fraterna, de estudo, que vamos compartilhar nesse momento com uma sensibilização e depois será seguido da nossa prece. Então, vamos aguardar a nossa sensibilização. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. E assim, Senhor, diante dessa luz que essa música nos traz, nos lembra, queremos pedir a Tua presença amiga, a presença de Jesus, da Mãe Santíssima, do nosso patrono Bezerra de Menezes, e queremos, Senhor, Te pedir que essa luz nos alcance a todos,
Alcance a toda a nossa humanidade, Senhor. A todos aqueles que, nesse momento, estão padecendo com as chuvas, os desabrigos, as guerras, as incompreensões, os tsunamis, os furacões. Mas, Pai, antes de tudo, queremos te agradecer. Agradecer por estarmos sempre unidos para estudar o teu Evangelho, Senhor. Unidos em pensamento, esse que veio trazer para nós o lenitivo de todas as dores, a paz interior, e que possamos, Senhor, te pedir que só possa intuir a nossa querida Thelma, que vai fazer o estudo da tarde de hoje. Seja conosco, mestre, que assim seja. Então, hoje, mais uma vez, uma tarde de alegria, trazendo a nossa querida Thelma, né? A Thelma também colaboradora da nossa casa, da evangelização, dos estudos, né, Thelma? E é assim, uma satisfação muito grande, Thelma, que a gente agradece você ter aceitado o seu convite. E eu passo, então, a palavra para você. Obrigada, Nádia. É um prazer para mim imensurável. Você não tem ideia. É muito bom estar entre amigos, entre pessoas que nós sabemos que fazem parte da nossa caminhada, né? E, então, isso é muito bom. E, mais uma vez, agradecendo por poder estar aqui, a confiança, né, que essa casa deposita em nós, de estarmos participando, colaborando dos estudos, e sempre que for possível, estaremos aqui. E hoje nós vamos, então, refletir, né, sobre o Evangelho de Jesus, conforme Nádia falou na sua prece. Mais uma vez, reunidos para estudar Jesus, para refletir Jesus. E eu sempre penso que, quando nós nos propomos a falar do Evangelho, né, a gente sempre reconhece que a gente tem um certo distanciamento, né, de Jesus no sentido cultural, no sentido temporal e até mesmo geográfico. Eram outros momentos, outro cenário, mas nós temos mediadores maravilhosos, né? Espíritos amigos, benfeitores queridos, que fazem essa aproximação nossa com Jesus. Então, hoje nós vamos, através de Emmanuel, deixa eu compartilhar aqui, através de Emmanuel, nós vamos, então, poder estar estudando, e nós trouxemos outros companheiros, como nos diz sempre o Leonardo, né, quando vai fazer os seus estudos, ele sempre diz, né, que trouxe alguns convidados. E nós trouxemos esses amigos que nos auxiliam a entender melhor essas colocações de Jesus, né, nos fazendo compreender, nos dando assim maior embasamento para que nós possamos buscar entender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. E o tema que nós escolhemos hoje, né, para estarmos compartilhando as nossas reflexões, está nesse livro, Vinha de Luz, na mensagem 86, e Emmanuel utiliza-se de um versículo, como sempre, em todos os seus estudos, né, onde ele vai trazer essa fala de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 31, trazido pelo evangelista Mateus há tanto tempo, há mais de 2000 anos, né? E nós, ao lermos essas passagens, nós nos identificamos, né? Parece que Jesus está falando para nós agora, parece assim tão atual, né? Ele nos traz condições de refletirmos em situações tão atuais, porque nos nossos dias, né, nós enfrentamos inquietações, enfrentamos ansiedades, como ele diz nessa passagem de Mateus. E Emmanuel vai utilizar esse versículo: não andeis, pois, inquietos.
né? E a gente sabe que a cada dia mais, diante dessa inquietude que nós trazemos, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus, né? Essas palavras de Jesus vêm justamente nos lembrar dessa atitude que deve ser constante, uma atitude íntima, nos deixando conduzir por essa providência divina, que é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, como diz Kardec lá no livro A Gênese. E nós sabemos que enfrentamos já há algum tempinho, né, quase 2 anos, um momento difícil no nosso mundo, e em torno disso, muitas mudanças que já vinham acontecendo e que se acentuaram. E algumas vezes, diante dessas circunstâncias, nós podemos até nos sentir sobressaltados, né, por algo que está nos chegando, que está, muitas vezes, parecendo aos nossos olhos fugir ao nosso controle. Então, nós esperamos que esse estudo dessa passagem, desse capítulo de Emmanuel, possa favorecer muito no fortalecimento da nossa fé, na nossa perseverança. E enquanto nós estivermos aqui refletindo sobre esses pontos importantes, certamente vai estar criando em nós, né, em nosso íntimo, condições mentais, emocionais, que vão nos ajudar a não sucumbirmos diante das pressões externas que nos chegam. E assim nós conseguiremos nos manter sempre firmes e seguros com Jesus. Então, Emmanuel, quando fala, né, através de Jesus, não andeis, pois, inquietos, e quando nós lemos esse versículo, nós entendemos que em cada um de nós vai reverberar, vai significar algo diferente de cada um, né? Cada um de nós tem um entendimento, uma forma de ver, de sentir o Evangelho de Jesus, mas nós estaremos sempre vendo esse versículo, essa passagem, de acordo com as nossas próprias inquietações. E são diversas, nós sabemos. Afinal, nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, né? Somos espíritos que precisam se reabilitarem com a lei, e sabemos que, num planeta como o nosso, temos que enfrentar aflições, elas são reais, né? E nós sabemos que isso para nós não é nenhuma surpresa, Jesus nos afirmou isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também nos disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós precisamos de repensar, de rever quais são as nossas inquietações, o que nos deixa inquietos, né? E, geralmente, o que nos preocupa está relacionado ao nosso presente, ao nosso futuro, e, como falamos, isso vai diferenciar de criatura para criatura, porque mesmo nós sendo diferentes uns dos outros, né, sendo individualidades, nós nos identificamos nesses sentimentos, nessas emoções, porque trazemos em nós angústia, trazemos em nós inquietações, que se tornam aflições, né? Porque vivenciamos envolvido por circunstâncias. E essas circunstâncias, às vezes, nos deixam tão envolvidos pelas coisas materiais, pelos problemas, pelas situações que nos surgem, ou que a vida nos apresenta, que muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, nos distanciamos de Jesus. Esquecemos de orar, esquecemos de agradecer as bênçãos que recebemos todos os dias, porque todos os dias nós recebemos muitas bênçãos que Joana nos fala que suplanta
né, as aflições e as situações adversas que nós enfrentamos. Então, essas circunstâncias elas vão tomando um vulto, um determinado lugar na nossa vida, que chega a ser um lugar de destaque. E parece que, diante delas, nós ficamos, assim, à mercê, devido a essas preocupações, devido à insegurança, e passamos, então, a enfrentar o medo, a ansiedade, né? As inquietações que Jesus nos fala, se tornando essas aflições que podem nos perturbar, trazendo problemas maiores. Então, isso vai alterar o nosso sono, vai alterar a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio. Então, cada vez que nós nos distanciamos de Jesus, a nossa fé se fragiliza. A nossa fé também enfraquece. E parece mesmo que nós perdemos o contato. É como se fosse um Wi-Fi, né, que nós utilizamos a todo momento, precisamos dele a todo momento, e esse Wi-Fi, nesse instante, ele está com uma conexão difícil, como nós falamos, né? Estamos sem sinal, nós perdemos o sinal, perdemos essa conexão. Não que Deus nos desampare, Ele não nos abandona jamais, mas nós estamos tão frágeis, tão inseguros, que não percebemos que Ele está no comando de nossas vidas, que Ele está nos dando sustento. Então, nesse instante, nós entramos num circuito muito perigoso, onde as coisas materiais, as coisas desse mundo sobrepõem as coisas do Espírito. Então, por isso que Jesus vai nos dizer, né, observai os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Então, Jesus pega um exemplo tão simples de uma ave, né, que está ali desempenhando o seu papel na natureza. A gente sabe que, através das aves, as sementes são disseminadas na natureza. Elas constroem seus ninhos com uma perfeição assim, fantástica. Quem já teve oportunidade de analisar um ninho de passarinho, né? Aquelas soldas que eles fazem ali com as próprias fezes, é de uma sabedoria que só Deus pode dotar. Eles alimentam seus filhotes, cuidam desses filhotes, ensinam eles a voar, oferecendo toda a proteção até que eles possam viverem sem o auxílio deles, né? Possam alçar voo. Então, Jesus nos leva a pensar, a fazer essa relação das aves, dos seres pequeninos em relação a nós. E ele, então, vai perguntar, não sois muito mais do que eles? No sentido, né? Não sois muito mais importante do que as aves? Não que as aves não sejam importantes, elas são importantes. Como dissemos, elas fazem parte da criação, assim como nós. Mas nós somos detentores da inteligência, do pensamento, da vontade, do livre-arbítrio. E com esses atributos que Deus nos dotou, nós podemos estar sendo atuantes na nossa encarnação. Podemos estar construindo a cada dia um futuro melhor. Então, por isso, Jesus vai nos dizer, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas de acréscimo. Então, é como se Jesus dissesse, cuide dos seus objetivos, cuide das suas missões, das suas tarefas, valorize a sua encarnação, confie em Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí,
Jesus ainda completa essa passagem no trecho que Emmanuel está trazendo na sua mensagem, dizendo: assim, pois, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. Então, é uma bela passagem, né? E como Jesus nos dissesse, vamos viver o agora, não vamos nos preocupar com o que vai ocorrer amanhã, vamos semear sementes boas hoje, e assim nós construiremos um amanhã melhor, porque o que nós semearmos hoje, nós colheremos amanhã. Então, essa lição é de uma preciosidade para nós, porque a gente começa a perceber que quando nós nos queixamos da vida, quando as doenças nos chegam e nos sentimos abandonados, ou quando as dificuldades se avolumam na nossa vida, ou quando nós nos desesperamos diante de circunstâncias que surgem, ficamos tristes por algo que não deu certo, ou ainda achamos que a nossa vida é muito difícil, será que neste momento nós estamos sendo confiantes? Ou nós estamos entendendo essas afirmativas de Jesus, quando ele nos diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã? Então, é por isso que Emmanuel, nessa lição que nós escolhemos, ele vai dizer que Jesus, através desse versículo, ele nos diz apenas que devemos combater, ele pede, né, que devemos combater o pessimismo crônico. Ora, porque o pessimismo nos leva, né, a estarmos desanimados, a não acreditar no amanhã, a não darmos importância às bênçãos que nos chegam, a não valorizarmos as coisas que nós já conquistamos. Então, isso também nos leva a compreender o quanto é importante saber que o que nós pensamos traz circunstâncias boas ou más para nós. É preciso termos responsabilidade também com o nosso pensamento. Então, através dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, dos valores que nós já adquirimos da vida, né? Esses princípios vão dirigir as nossas escolhas, os nossos desejos, os sentimentos que nutrimos no nosso coração. E assim nós vamos formando ao nosso derredor uma psicosfera ambiental. Ou seja, criamos ao nosso derredor, ao nosso redor, aonde nós estivermos, um padrão vibratório de acordo com aquilo que pensamos. Nós vemos nessa figurinha aí, né? Essa imagem dessa nuvem negra que paira sobre nós nesse momento, quando nós estamos pessimistas, quando nós nos deixamos envolver por essas circunstâncias que sobrepõem aquilo que nós deveríamos estar atentos. Então, essa nuvem, né, escura, são os nossos pensamentos negativos, né? Ou positivos, também podem ser positivos quando nós rejeitamos esse pensamento, quando nós entendemos que nós estamos a todo momento emitindo e captando os pensamentos nossos e de todos que estão em humanidade, né? São sintonias, são energias que nós atraímos e que realimentam todo esse processo. Então, nós não podemos esquecer que tudo se inicia onde? No âmbito mental. O que nós vamos conseguir, por exemplo, nos lamentando, ou nos queixando, ou criticando, né? Que é muito comum nós assistirmos essas situações nos dias de hoje, até mesmo nas redes sociais, enfim. O que nós vamos atrair para nós, para o nosso íntimo, para o nosso lar, né?
para onde nós estivermos, quando nós estamos desanimados ou desacreditando da vida, achando que estamos abandonados, onde esse pensamento pessimista toma conta do nosso psiquismo. Então, certamente, aí nós atrairemos o quê? Sentimentos negativos, como o desânimo, a tristeza, o sofrimento e, às vezes, até mesmo a solidão. Porque quem é que quer ficar perto de alguém que só vive reclamando? Então, é muito importante nós pensarmos nisso, porque nós somos os únicos responsáveis pelos nossos equívocos, pelas nossas escolhas, e como é da lei, nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Porque, como diz Emmanuel, nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. Então, como é que nós vamos colher uvas doces, aquelas uvas bem gostosas, sem caroço, né? Sem sementes, se nós plantamos abacaxi? Não que o abacaxi não seja delicioso, mas se nós apreciamos as uvas doces, sem sementes, nós precisamos estar atentos naquilo que nós estamos semeando a todo momento, né? Porque nós sabemos que os nossos pensamentos são responsáveis por tudo aquilo que nós sintonizamos. E como nós dissemos, nós trouxemos os nossos amigos, né? Um deles, para auxiliar a nosso entendimento, é Joana de Ângeles, que traz ensinamentos que possam se encaixar nessa lição de Jesus. Então, ela diz, lá no livro Episódios Diários, ela nos diz: os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Então, nós vemos aí que são ondas, né, que transitam no universo e que esses semelhantes vão atraindo esses semelhantes através da sintonia, através da afinidade. Então, veja que responsabilidade, né? Estamos nos afinizando com os pensamentos daqueles que se encontram como nós. Então, por isso, nós vemos aí as consequências, né? Agradáveis ou desagradáveis desse ato, porque vai depender de quê? Da força do nosso pensamento naquela ocasião em que nós emitimos esse pensamento, né? E nessa lição que nós escolhemos, Emmanuel vem nos dizendo assim: aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte, e, se pudessem, pintariam o firmamento de cor negra para que a mente do próximo lhe partilhe a sombra interior, né? Então, quando nós estamos pessimistas, desanimados, inquietos, angustiados, aflitos, nós estamos, né, agindo dessa forma. Ou seja, se está tudo ruim para mim, eu desejo que todos que se encontram próximo de mim, que todos se sintam péssimos também, como eu estou agora, da mesma maneira. Ou seja, se nós pudéssemos, pintávamos tudo de preto, né, para que as pessoas percebessem o nosso sofrimento ou se sentissem como nós estamos. Então, é um pensamento totalmente egoísta, daquele que acha que o seu problema é o maior, né? Eu estou sofrendo e olha como eu sofro, né? Esquecemos nesse instante daquele outro que também sofre. Esquecemos nesse instante que quantas pessoas, nesse nosso momento atual, não têm o café da manhã para se alimentarem, né? Enquanto para nós, muitas vezes, não falta o alimento,
não falta vestimenta, não falta as necessidades básicas que nós precisamos para viver. Então, existem problemas muito maiores do que aqueles que nós pensamos ser grandes e que nós estamos vivenciando. Porém, né, diante desse raciocínio, nós vamos entender que aquele que confia em Deus, aquele que tem essa confiança que Emmanuel nos fala, né, da necessidade de nós estabelecermos essa confiança em Deus, ele está sempre forte, porque ele cria ao seu redor uma defesa magnética de coragem, de alegria, de esperança, de bom ânimo. Os seus pensamentos são otimistas. Por quê? Porque ele confia, ele espera, ele aguarda, ele ora. Então, é isso que Emmanuel vem nos dizendo quando ele fala: urge, porém, renovar nossas atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no poder divino que nos dirige. Então, urge que nós renovemos essas atitudes mentais, que nós mudemos o nosso padrão vibratório, que nós possamos criar meios que essa corrente magnética, essa defesa magnética possa se estabelecer ao nosso redor, porque saber confiar é saber esperar, e saber esperar é ter esperança. Então, nesse momento em que nós buscamos afastar o nosso pessimismo, nós vamos estar nos tornando uma pessoa otimista, uma pessoa que sabe a sua posição aqui nessa existência, né? Como disse Jesus, que sabe a sua responsabilidade diante da sua encarnação. Então, Joana, nesse livro, Convites da Vida, ela vai nos dizer que o otimismo oferece estímulos para o trabalho, para o vigor, né? Vigor para a luta, saúde para a doença, das paisagens espirituais. Porque quando nós nos sentimos assim, as nossas paisagens espirituais, ou seja, o nosso psiquismo, está ameaçado, ele está ficando doente. Então, nesse momento em que nós combatemos esses sentimentos, nós estamos trazendo luz para essas densas trevas que se demora em vitória momentânea, ela nos diz, né? Então, nós precisamos aprender a confiar no poder divino, como nos disse o benfeitor Emmanuel, porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos em momento algum. E muito mais nesses momentos aflitivos, onde muitas vezes nós não sabemos como fazer, como agir, como vamos encontrar uma saída para aquela circunstância. É justamente nesse momento que somos mais assistidos. Tenhamos certeza disso, né? Os amigos espirituais estão sempre aí nos dando depoimentos, né? Porque se nós não tivermos essa certeza, nós podemos observar como as pessoas em dificuldade sobrevivem, muitas vezes, nessas circunstâncias difíceis, mas encontram meios através de alguém que ajuda, da ajuda que chega através desses braços humanos que Deus se utiliza para chegar o socorro, para chegar o alimento, para chegar a vestimenta, as coisas básicas que nós precisamos nesta vida. Mas, então, é preciso que nós confiemos, que nós tenhamos essa certeza de que não estamos desamparados. E aí nós perguntamos, como é que está a nossa fé em Deus nesses momentos atuais, nesses momentos onde nós sabemos ser momentos de inquietude, momentos de
situações bastante difíceis, às vezes não para nós, mas para muitos, né? Então, Jesus, uma determinada vez, ele diz para nós, né? Se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanhas. E nós sabemos que ele não está falando aí das montanhas físicas, mas ele está falando das montanhas íntimas, que nós movemos à medida que robustecemos a nossa fé, por exemplo, na oração. Nós precisamos de adquirir o hábito da oração. A oração precisa de ser constante em nossas vidas. E, diante disso, nós nos lembramos desse livro, Boa Nova, né, que nós, como muitos de nós, né, apreciamos muito esse livro, é o Evangelho de cabeceira. O Gerson Simões Monteiro costumava falar isso, né? E lá, nesse capítulo, a oração dominical, Jesus, no diálogo com Pedro, ele diz que a oração deveria ser para nós como a respiração. Nós sabemos que nós não podemos viver sem respirar, né? Então, ele faz essa correlação. Então, a oração deveria ser também para nós, assim como a respiração, uma necessidade, uma carência de todos os momentos, não só nos momentos aflitivos, mas em todos os momentos. E ele, nesse diálogo, Pedro vai perguntar para ele, né, se Deus atende a todos os pedidos da humanidade. Como é que pode acontecer isso? Porque, em muitos momentos, parece que nós pedimos e Deus não nos ouve. Então, Jesus fala para Pedro, Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitar as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, Jesus vem dizer para nós, né, que as nossas preces são ouvidas por Deus, mas precisamos de saber o que nós estamos pedindo, porque não basta nós pedirmos. É essencial o nosso trabalho individual, nosso esforço para alcançar aquilo que almejamos. E mais ainda, neste ensinamento de Jesus, ele nos convida a refletir sobre a qualidade dos nossos pedidos. Não só o que pedimos, mas a qualidade desses pedidos. Então, é importante nós estarmos atentos, e daí as necessidades de compreender as circunstâncias que vivenciamos, as circunstâncias que a todo momento nos surgem, não de uma maneira conformista, mas de uma maneira madura, compreendendo que aquele momento, aquela situação, aquela circunstância vai, quem sabe, me fazer crescer, vai me fazer olhar para a vida de maneira diferente, vai me levar a ter bom ânimo, a ter vontade de fazer o bem, a ter vontade de desenvolver no meu íntimo as virtudes que Jesus nos disse necessárias ao nosso aprendizado. Então, por isso, nós precisamos edificar a forma que nós pensamos, né? Pensar de maneira diferente, assumindo uma postura vitoriosa para atrairmos pensamentos salutares, ao invés de, muitas vezes, nos colocarmos como aqueles sofredores, aquelas vítimas, né? Sentindo autopiedade. Então, nós devemos, nesse momento, trabalhar o nosso íntimo, o nosso psiquismo, para pensar positivamente, para irradiar ao nosso redor ideias boas, ideias do bem, emitindo vibrações positivas e captando os estímulos do alto, que vêm nos dar esperança, vêm nos encher de bom ânimo, nos fazendo compreender que tudo vai melhorar e que vamos vencer esse obstáculo, seja ele qual for que estejamos enfrentando,
ou aquele que no momento esteja junto de nós, nós poderemos vencer essa etapa desagradável. Mas lembrando sempre que esse ensinamento, essa vivência, essa experiência poderá nos trazer experiências positivas no campo do nosso aprimoramento moral. E é por isso que Jesus, nessa lição, nos concita a essa lição de esforço, de dedicação, de aprendizado todos os dias, dia após dia, na nossa encarnação. E para nós terminarmos a nossa conversa, nós trouxemos a Amélia Rodrigues também, que vem falar de um outro diálogo muito importante no livro Há Flores no Caminho, no capítulo 4, onde ela trata da paciência, né, com Jesus. Como é que Jesus vê a paciência? Então, nesse capítulo, Pedro também vai conversar com Jesus a respeito das suas inquietações. E Pedro pergunta para Jesus: Senhor, como proceder diante das ameaças que nos chegam, levando-nos a receios justificáveis quanto ao futuro? E Jesus, com muita tranquilidade, responde a Pedro: tendo paciência, Simão. E Pedro, não muito satisfeito, pergunta ainda para Jesus: devemos então aguardar as ameaças sem tomarmos qualquer iniciativa, Senhor? E Jesus responde: sim, Simão, edificando a paciência em nós mesmos. Não nos cumpre assumir outra atitude senão aguardar. A paciência dar-nos-á inspiração e força para agir com discernimento e sem precipitação. Com paciência, conseguiremos provar a excelência da nossa luta, ou seja, conseguiremos provar que nós estamos em trabalho, em esforço nesse aprendizado, nesse aprimoramento individual de cada um de nós. Então, Jesus continua: a paciência prova o homem e comprova-lhe os valores ante as vicissitudes que deve superar. Então, nós todos vamos enfrentar essas vicissitudes, porque elas fazem parte das aflições que Jesus disse para nós: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, que nós possamos ter bom ânimo. Mas ele continua as perguntas, a fala, né, para Simão, confortando esse coração, pacificando esse coração aflito. E ele diz: a paciência harmoniza e reconforta. Com paciência, a agressão passa, a dificuldade muda de lugar, o problema se resolve, o sofrimento se transfere, as incompreensões se aclaram, as lutas se pacificam e o amor triunfa. É nesse contexto que nós vamos fortalecer a nossa fé. É nesse contexto que nós vamos fortalecer a nossa confiança em Deus, porque Jesus nos afirmou que as nossas lutas seriam verdadeiras, mas que nós poderíamos vencer as lutas, os desafios, que não são para a nossa derrota, mas para a nossa vitória. E por isso nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos de nos entregar a esse poder supremo, como diz Emmanuel, né? Que nos dirige, que cuida de cada um de nós. E termos essa confiança, porque é nela que nós vamos buscar essa paz que nós ansiamos tanto, que está dentro de nós. E que nós poderemos, ao mesmo tempo que buscamos essa paz, estarmos emitindo também essa paz em benefício de nós mesmos e em benefício dos nossos companheiros de humanidade. Então, meus amigos, que nós possamos, como nos disse Emmanuel, perseverar na nossa caminhada, seja ela difícil ou seja ela amena. Perseveremos, porque tudo passa, como disse Chico Xavier certa vez, né? E nós sabemos que isso também vai passar.
Então, que nós possamos aprender a confiar a cada dia nesse poder maior que nos dirige e que cuida de nós. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, Thelma, a gente agradece muito as suas palavras. Esse estudo foi para nós assim, uma luz mesmo, né? Nos momentos que nós estamos passando, né? Aqui na Terra, mas a gente sabe que quando a gente se conecta, né? Com essa força superior e a gente acredita nisso, tudo se transforma, né? Que força que traz para nós, né? Que aparentemente nada muda, mas tudo muda, né? Você se fortifica naquilo. Espetacular essa conexão, quando a gente faz essa conexão com Deus, né? Como Jesus falou, o reino de Deus está dentro de nós, né? Então, quando a gente acredita nisso e vivencia isso, e passa a não nos preocupar com o dia de amanhã, pronto. A gente sabe que tudo tem um jeitinho de acontecer, né? De acordo também, claro, com o merecimento de cada um, né? Mas muito obrigada, Thelma. Foi um estudo muito bonito, muito rico, né? Emmanuel tem uma sabedoria muito grande, mas gostei muito quando você trouxe a Amélia Rodrigues, também o Boa Nova, do Humberto de Campos, né? E tantos outros. Muito rico o seu estudo, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Agradeço. Então, nós estamos aqui agradecendo as pessoas que estão com a gente no YouTube, né? E agradecendo também as pessoas que estão aqui com a gente, aqui na nossa sala. Lembrando que o nosso próximo estudo vai ser com a Norma Oliveira, lá de Volta Redonda, que vai trazer para nós a linguagem do livro Fonte Viva. Então, vamos aguardar a Norma, né? E aí, nós vamos continuar na nossa sala aqui, pelo Zoom, né? Mas vamos agradecer a todos que estão com a gente no YouTube mais uma vez. Então, vamos pedir ao nosso querido Augusto para fazer a prece de encerramento. Então, com muito prazer, com muita alegria, a gente agradece esse momento. Essas reflexões que nos trazem sempre a responsabilidade de entendermos que somos espíritos reencarnados. E estamos convivendo com espíritos de diversas ordens, encarnados, desencarnados, mas que se aproximam de nós, como foi colocado, pela nossa sintonia, pelo nosso modo de pensar, pelo nosso modo de agir. Então, nesse momento em que oramos, pedimos a Deus que nos auxilie a lapidar os desejos que muitas vezes nos parece o caminho a seguir, mas que muitas vezes nos levam a uma fonte de tristeza por não serem lapidados de acordo com a necessidade de cada um de nós, e sim, com o superlativo dos prazeres momentâneos. Ajuda-nos, Senhor, junto a esses grupos que se formam a cada momento, porque sabemos que o grupo de estudo, a vivência do Evangelho, incorpora em nós a virtude da paciência, que é uma conquista. E toda vez que eu disser, perdi a minha paciência, é porque eu não a tenho, porque uma virtude não se perde. Então, que eu tenha disciplina da reflexão diária dos meus atos, dos meus pensamentos. E como Santo Agostinho nos avisou, nos alertou e nos orientou, que possamos fazer a higiene mental para que logo depois da reflexão possamos ter companhias mais agradáveis no aspecto da verdadeira paz que todos nós precisamos alcançar. Obrigado, irmã amiga do estudo, obrigado a Deus por estarmos aqui e que tenhamos uma noite de paz. Graças a Deus. E assim, nós agradecemos a todos que estão com a gente mais uma vez lá no YouTube, né? Esperando na próxima semana, 5h30, nesse mesmo horário. Obrigada a todos.